A partir de agora a gente está gravando. Hoje é o nosso terceiro estudo que a gente ainda está no capítulo 5, os discípulos, porque esse capítulo é muito profundo, muitas informações, muitas reflexões. Vamos passar aqui rápido por essa parte que a gente já viu, né? Humberto de Campos narra aqui a parte que fala dos discípulos, nome de um a um. Aqui aquela parte que a gente viu falando sobre os irmãos de Jesus, Humberto de Campos elucidou isso para a gente. E aqui Jesus começa a dar para os seus discípulos, né, as suas instruções, suas primeiras instruções, que estão no Evangelho. No Evangelho de Mateus, começa no capítulo 10. É o capítulo 10, né? Do Evangelho de Mateus. Nós já lemos no primeiro estudo, cada um leu, né? Semana passada a gente não leu também, porque a gente passou direto para as reflexões. Aqui a passagem de Judas, né? Eu passei o texto. Aqui a reflexão que a gente fez sobre multidão, discípulo, apóstolo. Pensamos muito sobre onde nós estamos. E a gente vai partir hoje daqui, tá? Para puxar uma linha de pensamento para a gente começar. Mas antes, eu queria perguntar, para quem não veio semana passada e conseguiu ver o estudo, quer falar alguma coisa sobre essa questão de onde se enxerga, que a gente fez semana passada? Se enxerga na multidão, se enxerga nos discípulos, se enxerga nos apóstolos já, ou se ainda se enxerga negando Cristo e seus ensinamentos. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trechinho que ficou na semana passada? Que alguns não participaram da semana passada, né? Então a gente prossegue. Então vamos lá, então vamos prosseguindo. Terminada essa reflexão, né? O que nós relembramos? Nós relembramos essa passagem aqui, ó. Lá naquele capítulo onde tem o discurso, o diálogo de Jesus com Hanã, nós chegamos à conclusão, quem fez o estudo, que quando o mestre fala, né, quando Hanã pergunta para ele, como é que você vai construir essa tua empreitada magnífica, gigantesca? Por acaso tem a ajuda de algum príncipe? E aí ele fala que os seus amigos, né, que iriam ajudar ele nessa construção, chegariam de todos os lugares. E que a transformação de todo o planeta só se dará com a renovação de cada coração. Nós chegamos à conclusão também de que é só olhar para o lado que é facinho ver que Jesus não concluiu ainda a sua missão, né? Porque os nossos corações ainda não estão, né, totalmente transformados ainda. E se Jesus ainda não concluiu a sua missão, ele conta com a gente, né? Porque os discípulos já somos todos, né, nessa missão de construir esse coração, de exemplificar, de entender, de estudar, de compreender, para depois poder colocar, né, auxiliar os nossos irmãos nessa caminhada e a nós, né, principalmente. Para que a gente possa caminhar dessa forma, então, Jesus reuniu os seus discípulos e trouxe para eles, aqui é aquela parte que eu falo que é com o nosso exemplo, né, a nossa transformação através do nosso exemplo, é que a gente vai conseguir edificar em nossos corações e como discípulos que a gente tem que buscar ser, exemplificando os ensinamentos do mestre, que a gente vai conseguir essa caminhada. Aqui a gente viu sobre os discípulos, né, características de cada um. A gente viu que o colégio apostolar do mestre é o reflexo da nossa sociedade e de nós mesmos, né? Não foi por outra razão que Jesus escolheu espíritos
nos quais nós pudéssemos nos olhar neles, né? Porque se fossem espíritos de luz, se fossem espíritos já elevados, como eles iriam interpretar para a gente as mensagens do Cristo? A gente não ia conseguir compreender, né? A gente consegue, através dos seus ensinamentos, vendo que eles também tinham dificuldades como as nossas. E assim a gente consegue caminhar. Quem consegue olhar com esse olhar, né? O primeiro ensinamento que o mestre dá em todo o seu evangelho é que todas essas dificuldades que têm origem nas nossas más tendências têm um primeiro ensinamento que deve ser seguido para que a gente consiga iniciar essa transformação, que é a humildade, né? A humildade é a virtude sobre a qual a gente consegue edificar todas as outras. E o mestre, não só nessa passagem, né, que ele lavou o pé do discípulo, ele mostrou isso, como em toda a sua caminhada terrena, quando encarnado, ele deu esse exemplo. E assim como foi para os discípulos do mestre, também para nós não é uma tarefa fácil, né? Mas se a gente se colocar no movimento sincero, de verdadeira transformação e escutarmos as instruções, teremos um grande roteiro a nosso favor. E agora sim, que roteiro é esse, né? É nesse roteiro que a gente vai entrar hoje. Esse roteiro é o roteiro que Jesus, reunindo os seus discípulos, trouxe para eles, né? As primeiras instruções ali para que eles iniciassem, para que eles começassem a ter um despertar, né? Para que eles começassem a ter um conhecimento, porque não foi fácil, a gente vai ver ao longo do Boa Nova muita dificuldade de entender as mensagens do Cristo, de trazer para o coração, muito presos ainda na lei antiga, muito presos ainda em outras questões humanas. Isso dificultou para alguns até muito esse entendimento. Mas vamos ver. Humberto de Campos coloca assim, ó, de conformidade com a narrativa de Mateus, que foi o que eu falei aqui, está em Mateus capítulo 1. As recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para a realização que lhes competia concretizar. E Jesus começou, amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema. E como foi a minha proposta da semana passada, gente, eu não estou vendo vocês, está me dando uma... Vocês estão me vendo? Alguém fala comigo? Então, né? Tá, agora que eu vi. Eu não estou conseguindo ver, agora eu vi. Não sei se eu clicar aqui vai de novo. Então, nós vamos começar agora. Hoje vai ser participativo o tempo inteiro, tá? Qual foi a minha proposta? Eu peguei lá os quadros e separei, tentei separar mais ou menos, né, cada trecho do que o Cristo falou, né? Cada instrução eu separei para que a gente pudesse pensar sobre aquela instrução, tentar entender e tentar identificar no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá aqui o meu, aonde, né? Onde que estaria aquela instrução ali? E aí a gente começa com a primeira. Essa aqui é fácil. Essa aqui é tão fácil que eu já até coloquei aquela lá. Não tomareis o caminho largo, por onde toda a gente é levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Alguém conseguiu fazer? Ou alguém, mesmo não tendo conseguido fazer, lembra de alguma leitura do Evangelho e se recorda de algum capítulo, de alguma passagem que tem a ver com essa instrução do mestre? Podem abrir o microfone à vontade, tá? Capítulo 18. Caramba, Raquelzinho, certeira, hein? Olha, deixa eu falar. Item 3 lá. Então, isso que eu ia falar. Eu fiz o meu deverzinho de casa e quem fez também o deverzinho de casa, a Raquel já fez o primeiro, ó. O que acontece? Não é o que eu falo desde o início. O estudo do Evangelho de Jesus é um estudo que ele não é exato. Ele é um estudo que mexe com sentimento,
que mexe com as nossas reflexões, que mexe com o nosso interior. E isso demanda a experiência, a vivência e a história de vida de cada um. Então, por vezes, né, nós, nas nossas reflexões, nós vamos ter visões diferentes que não estão erradas. Muitas vezes se completam, se enriquecem nas suas histórias, porque o estudo do Evangelho é assim. Então, eu posso olhar para um capítulo e retirar dali um trecho, porque, para mim, aquele trecho ali é que tinha a ver. Para Raquel, pode ser outro, né? Então, Raquelzinha falou que é o item 3, né, Raquel? Eu achei no item 3, no item 4 e no item 15. Então, olha só, para quem não está com o Evangelho, o capítulo 18, ele tem, o título dele é Muitos chamados, poucos os escolhidos. Não é isso, Raquel? Isso. Eu separei o trecho 5, que fala assim, ó, vou ler. 5, isso. Isso. Desculpa, eu falei 15, mas era 5. É 5, né? Então, nesse aí, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É completo da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, para mim e para Raquel, a gente enxergou essa instrução do mestre lá no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Quer falar, Raquel? Ela no item 3 achei bonito também, que ele fala assim, que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos são os que se acertam com ela. Achei isso bem, bem interessante também. Exatamente. Aí Kardec está citando exatamente o versículo 13 de Mateus. Do capítulo 7 de Mateus, né? É exatamente a citação onde Jesus trouxe esse ensinamento da porta larga e da porta estreita. Muito bom. Alguém mais? Nesse daí? Vamos lá. Depois eu acrescento. Ó, eu coloquei o item 3 aqui também, Raquel, ó. Que bom. Ó, próximo. Ó, quem quiser falar, já pode abrir falando, tá? Que a gente vai ser hoje um pouco mais dinâmico. E quem quiser, quem não conseguiu fazer, que se quiser anotar e depois ir lá conferir, dar uma lida, anotem, tá? Vale a pena. E o próximo, ó, também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, a moda dos samaritanos, coisa que a gente hoje em dia não faz, né? Hoje em dia a gente não faz discussão estéril, que nada acrescenta, só discorda. Nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Quem conseguiu achar isso daí? Conseguiu, Raquel? Consegui. Eu achei no capítulo 12, item 7. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica larga, e também a capa, e se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000 passos. Muito Vocês bom. não amai os vossos inimigos. Quer dizer, para a gente não brigar, mas para a gente ser pacífico, né? O que aquele que quiser falar, fale, né? E deixa para lá. E deixa para lá. Muito bom, Raquel. Você colocou um diferente do meu, mas tem tudo a ver o que você colocou. O meu, eu coloquei capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Também, você inclusive falou na sua fala, né, sobre ser brando. Sabeis que foi dito aos antigos. Aí ele fala que Mateus 5:21, né, que é aquela passagem que fala que não matareis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Aí no item 4 ele coloca, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação e da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei.
Condena, por conseguinte, a violência e a cólera, e até toda expressão descortês, olha, uma simples expressão descortês que alguém possa usar com os seus semelhantes, né? Então, completando aí o capítulo 12 que a Raquel trouxe, eu colocaria também o capítulo 9. Alguém mais? Qual o item do capítulo 9 que você achou? Do capítulo 9, o item 4, ele dá a explicação direta, tá. né? E o item 3, ele traz a passagem de Mateus. Tá, já achei aqui. Vou marcar. Próximo. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Qual foi, Raquel? Você fez todos, Raquel? Você conseguiu todos? Eu consegui. Olha! Eu fiz semana passada, mas aí ficou para essa e eu já dei mais uma pesquisada para ver se eu achava mais coisa. Eu gosto muito de estudar, por isso, sou meio Caxias. Né? Eu achei no capítulo de... que bom. Achei no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, no item 16, reconhece o cristão pelas suas obras. E achei no capítulo 20, item 4, missão dos espíritos. Muito bom. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Então, eu vou completar o seu, porque olha onde eu achei também. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Aqui, quando ele manda buscar as ovelhas perdidas, né, que se encontram em aflição, voluntariamente desterrada de seu divino amor, eu entendi também nesse trecho aqui, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição e a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Para todos esses, né, que seriam reunidos pelos discípulos e que estivessem em aflição e desterradas, né, do coração dos ensinamentos do Pai, para que pudessem edificar no seu coração o seu reino. Você quer ler o seu capítulo, Raquel? Lá no capítulo 18, item 16, eu achei assim, basta dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Não, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Achei que tinha a ver. E no capítulo 20, peraí, tem o item 6. Raquel fazendo estudo comigo. No item 4 que eu achei, peraí. Assim, ó, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide pregai, os espíritos elevados estão conosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar as palavras de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Muito bom. Tem tudo a ver também. Depois você vai me passar, e aí eu vou acrescentar aqui, tá? No meu slide, esses que você buscou. Tá bom. Alguém quer falar? Marcinha, qual foi o seu? Priscila, Rosilé, Arthur. Arthur também gosta. A Elza não deixou você hoje não, né, Arthur, estudar? Tô sabendo. Francisco. Fiquem à vontade, tá? Para vocês falarem. Deixa eu ver se o André tá aí ainda. André tá aí, André? Eu tô. André tá aí. André, não tá falando nada, André. Vamos falando, Não, André. eu tô aprendendo, mas é como você disse, dá muitas interpretações. Então, por exemplo, esse último aí, por exemplo, eu lembrei do Fora da Caridade na Salvação. Então, essa busca pelos aflitos tal, é muito dessa questão da caridade, né? Então, acho que
Tô só ouvindo, só aprendendo aqui. E Mas é aí, como você já disse, já é, mu- é, trouxe muito, é, muito, é muito amplo, né? A gente pode encaixar as pecinhas em vários buracos, né? muito, muito amplo. A gente vai lendo o evangelho, vai passando e vai, caramba, tá aqui. Não, tá aqui também. Exato. Tem uns aqui que eu coloquei mais de um, vocês vão ver. No final a gente faz o desfecho. Mas, André, fica à vontade aí para falar. Obrigado. Todo mundo, tá? Então, vamos para o próximo. Esse aqui também é fácil, hein? Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos. Não dá para eu ler o resto que está ali em cima. Nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo, esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Oi, Mirella. Tem alguém com o microfone aberto? O que é? É a barba de quem está doente. Raquel, qual foi esse? Isso aí está diferente do que eu fiz. Que eu fiz da primeira vez, para mim, nesse seria praticar a caridade. Peraí, deixa eu achar onde está esse aqui agora. Peraí. Ué, tem que Você deu. Porque ficou diferente. Isso daí também cabe muitos, né? Porque cabe o 26 também, que é aquele do dar gratuitamente, o que gratuitamente recebeste. Também cabe caridade, cabe vários capítulos aí, esse finalzinho. O capítulo 16 também, né, André? Servir a Deus e a Mamon, no item 7. Exato. Fala sobre isso também. Então, o que eu coloquei foi esse que o André falou, ó. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos. Inclusive, no Evangelho, Kardec coloca justamente esse trechinho de Mateus, que é esse que eu estou lendo. Item 2, né? Restituir a saúde, 26. O item 2, né? Isso. Esse também achei. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente, que gratuitamente é recebido. E aí ele fala aqui, né, dos dons da caridade, da mediunidade, né, que são dons que não são nossos, né? Os dons de cura, todos eles são dádivas de Deus e são compromissos com o trabalho da caridade, do auxílio ao próximo, né? Então, Elaine, esse daí... Esse aí foi o único, porque esse daí eu estou no estudo lá no Cefac e sexta-feira eu vou ter que falar sobre o item 4 desse capítulo. Dai de graça que recebeste de graça. Né? Que legal, Eliane. Então, fala aí, já conseguiu estudar alguma coisa para falar para gente? Então, ela dá essa risada, gente, mas ela é estudiosa pra caramba também. Tô naquela peleja, né, filha? Não, é claro, né? A gente tem que dar de graça que a gente recebe de graça, que a gente recebe, né? No caso da mediunidade, né? Na verdade, não somos nós, é obra de Deus, né? Da espiritualidade. A prece, né? Que nós não podemos cobrar. Estou indo nessa linha aí para poder falar. Ainda estou engateando, né, mãe? Mas esse daí está bem forte em mim por causa disso, que eu estou estudando esse capítulo. É bom, né? É. Muito bom. Vocês sabem que quando eu vi esse capítulo aqui da primeira vez, eu me lembro, né? Preces pagas. Eu falei assim, uai, o que é isso, gente? Prece paga? Aí depois eu fui pesquisar, né? E eu vi que, de fato, tem prece que é paga. Mas quando eu vi, eu falei assim, ué, prece paga? O que é isso? Aí eu entendi. E como tem, né? Pois é. Até ontem foi falado que, nesse capítulo, que isso aí impacta até na nossa saúde, né? Na nossa saúde física, né? E aí eu lembrei de uma senhorinha que, desde criança, a gente falava assim, machucou, eu mesma, eu caía da árvore, eu chutava o meio-fio e falava, leva na vovó Caeira para ela rezar. Chegava lá, ela pegava um galinho de alguma coisa e ela fazia uma reza lá. Essa senhora, ela morreu aos 100 anos, ela desencarnou aos 100 anos por velhice,
com a saúde dela muito boa, e assim, ela vivia na extrema humildade. Você chegava na casa dela, o que tinha de muito na casa dela era a prece e os gatos, né? Então, eu acho que ela era um bom exemplo assim, de que ela dava de graça o que ela recebia de graça durante a vida dela. 100 anos ela viveu. Muito bacana. Muito legal. Era as benzedeiras, né? Que hoje em dia é tão raro, né? Sim. A tia Dirte rezava a gente, né, Beta? Beta e Priscila, vocês lembram disso? É verdade. Minha avó que rezava as crianças lá. Tirava ventre virado e mal olhado. A avó da Roberta e da Priscila, que é irmã da minha avó, né? E a gente foi criar todo mundo ali na mesma vila. Era uma vila de 8 casas, a gente foi criar tudo ali. E o nome dela é Dirte, tá viva ainda, tia Dirte, né? E aí ela, a gente chamava a gente e rezava a gente. Pegava um galinho de arruda, pegava um galinho, uma espada de São Jorge, pegava qualquer coisa lá das plantinhas dela, que ela tinha um monte também, e rezava a gente. Eu ficava meio espantada, assim, né? Mas depois eu entendi. Mas A plantinha ficava murchinha, né? Interessante. Murchinha, Raquel, Murchinha. Eu ia falar isso, duas coisas. Um é que o galinho que elas pegavam lá ficava murcho, né? E outra que, como assim, quando as crianças estavam muito, né, desenfreadas, leva na vocaeira. Aí a gente voltava de lá assim, parecia que a gente tinha tomado um calmante, né? Tudo calminho, tranquilos, né? Muito bom, gente. Vamos lá, prosseguindo então. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Quem achou esse? Isso daí é fácil, né? Não pode servir a Deus em uma mão, né? Acho que é 16, né? É isso? Caramba, É, você tem os capítulos de cor? Não. Que inveja branca, André. Sem nada. Eu coloquei o capítulo falando agora 16. um pouco de humildade, também lembrei do Bem-aventurado dos pobres em espírito também, né? Mas eu acho que é muito mais quadrado, mais encaixado com... Não se pode servir a Deus é mamon, né? Que fala bastante das riquezas, que dá muito valor para os tesouros materiais, né? Agora, os itens eu não sei, mas eu sei que... A Raquel deve ter... que pesquisou, você também deve saber. Qual você colocou, Raquelzinha? Eu também coloquei isso daí, eu vou falar já. Eu achei no capítulo 16, item 9, em que ele fala o homem não possui como senão aquilo que pode levar deste mundo, e o que ele encontra ao chegar é que deixa para ti, aí por diante, é um pedacinho maior. E achei no item 14 que ele fala, vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. E achei no capítulo 9, item 5. Peraí, deixa eu achar aqui. Que ele fala, ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Muito bom. Ó, eu, além desses que vocês trouxeram, eu coloquei, deixa eu ver aqui. Esse aqui é de cima, não é desse assim. O 25, buscai e achareis. Item 9 e 10. Item 11. Eu achei 9 e 10. 9 e 10. Porque, olha só, nesse item aqui está exatamente essa passagem. Ele coloca exatamente essa passagem. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nenhum saco. E aí ele prossegue. E aqui ele vem falando, estas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, tem alguém querendo entrar, deixa eu ver quem é. Priscila, caiu. Que ele dirigia aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova,
Nada tinha de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes praticados no Oriente. E aí ele fala que as pessoas recebiam as outras nas suas casas, eles viajavam andando, então eles não poderiam carregar muitas coisas, né? Vai explicando aqui. Além do sentido próprio, estas palavras têm um conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. Quantas vezes, atualmente, a gente não confia na providência, né? A gente precisa ler isso aqui, hein? Então, além dessas que vocês dois falaram, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, a André falou e a Raquel falou. Teve um outro que a Raquel falou, foi qual, Raquel, que você falou? Capítulo 9, item 5. Capítulo 9, item 5. Eu acrescentaria esse. Buscai e achareis. Alguém quer falar? Não? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ó, coloquei aí os dois. Não se pode servir a Mamon e buscais e achareis. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens dos céus, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Qual foi, Raquel? Eu achei no capítulo 21, item 9. Concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras e aos outros. Muito Eu bom. achei que a parábola do semeador também tinha um pouco a ver com isso. Já eu lembrei bastante daquele capítulo do não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Foi esse né? que eu botei, André. Nessa parte aqui, onde fala de repartir as bênçãos do Evangelho, né, com aqueles que estejam já prontos, né, para receber. Por quê? Porque esse capítulo que o André está falando, que foi o que eu coloquei também, ele fala justamente isso, né? Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Ele fala dos incrédulos, para você não perder tempo com eles, e ele fala, o capítulo inteiro fala sobre isso, né? Que quando a gente já alcança um conhecimento, a gente tem que divulgar, né, esse conhecimento, esclarecer as pessoas através desse conhecimento, que é justamente essa ideia de colocar a candeia debaixo do alqueire, que a candeia é o quê? Era o suporte, né, da luminária. E o alqueire era um cesto, né? Então, colocar a candeia embaixo do alqueire é você abafar a luz do conhecimento, é você abafar, esconder a luz dos evangelhos de Jesus, né? O que foi feito durante muito tempo, porque durante muito tempo a Igreja Católica primitiva, né, ela guardava, e também no Antigo Testamento, só os iniciados tinham acesso aos textos, né? Na época de Jesus também, não era para todo mundo, era só quem era do templo, só os sacerdotes do templo que tinham acesso às escrituras, né, sagradas dos judeus. Não era qualquer um que tinha acesso. Então, esses são os exemplos de colocar a candeia debaixo do alqueire, esconder o conhecimento, né? E Jesus veio justamente trazer para a gente o esclarecimento, e depois a doutrina espírita, né, como Consolador prometido, terminou de aclarar tudo que a gente tem capacidade de entender, né? Porque quem lê o Livro dos Espíritos e lê o Livro dos Médiuns, por várias vezes eles falam, vocês ainda não têm capacidade de entender isso. Ou a ciência não alcançou, ou não tem palavras para explicar, mas tudo que já tem que ser mostrado. Então, o Evangelho é para ser divulgado. E você fala, não lembrei daquela mensagem lá do Missão do Homem Inteligente na Terra também. Eu não sei qual capítulo que tá, mas lembra também disso. Lembra sim, André. Bem lembrado. Miguel aí. Oi. Ítalo. Oi, Ítalo. Fala, amiguinho. Tá de repouso?
Tô aqui deitadinho na cama, mas estou acompanhando. No próprio capítulo 25, no item 10, também passa bem... o Francisco está falando isso aí, ó. O Francisco acabou de falar isso aí no chat. No próprio 25, item 10, tem isso também. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna, a paz virá sobre ela. Se não for, a paz voltará para vós. Então, eu acho que daí é o próximo orientação. Acho que vai caber direitinho, vai ver. Não é? Então, os dois, né? Se você reparar ali, ó, no 6 e no 7, nos dois eu coloquei o capítulo 25, porque esses dois trechos que eu separei, eles estão juntos nesse capítulo que o Ítalo falou, que é o item 9 e 10 do capítulo 25, entendeu? Eu separei aqui, mas eles estão juntos. A passagem está junto aqui. Então, realmente, esse daí tem a própria passagem aqui. Eu coloquei o item 11. Né? Alguém mais quer falar? Podemos prosseguir. Que exercício bom, hein? Vamos lá. Esse é grande, hein? Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Eu adoro esse trecho, né? Adoro esse trecho, que diz isso para a gente, né? E a gente, às vezes, por vezes, a gente não consegue exercitar isso. Você entra num lugar, se você é tentado nesse lugar, você entra em paz, né? Você chegou na paz de Deus ali naquele lugar. Se você é tentado, o esforço que a gente deveria imprimir seria esse, de não se envolver com aquela vibração ali e sair carregando a mesma paz que a gente entrou, trazendo. Mas é difícil, né? Se ninguém vos receber nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. E eu acho interessante que no texto do Evangelho, ele para aqui. Aí fica essa curiosidade, sacudindo o pó dos vossos pés, mas aí Humberto de Campos trouxe a frase inteira de Jesus, né, que explica, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade, eu vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Gente, quanta coisa tem aqui, né? A gente tinha que ter tempo para poder falar esmiuçadamente cada trechinho desse. Quem conseguiu identificar esse? Capítulo 25, item 9, 10. Tem 10. 25 Já eu lembrei muito do Bem-aventurado brandos e pacíficos, né? Eu pessoalmente, você chama Eu estou com o André, eu coloquei o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E coloquei também aquele capítulo 28, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque Achei no capítulo 11, no item 12. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos, indistintamente, esforçai-vos para não atentar-vos para o que vos olham com desdém. Também coloquei esse pedacinho. Achei em vários capítulos. Muito bom. Todos os que, o capítulo 18, item 9, diz assim, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Eu identifiquei esse trecho com essa parte final aqui. Em verdade vos digo que dia virá que menos rigor verá para os grandes pecadores do que para quantos procuram Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. O seu foi qual, Raquel, para eu colocar aqui? Capítulo 11, item 12. Capítulo 11,
item 2, muito bom. Mais alguém? Ítalo, André? Priscila, Roberta? Vou ver vocês. Então, não tem referência de cabeça, não. Mas esse se ninguém vos receber, nem desejar ouvir, também não lembra um pouquinho a parábola lá das bodas? Lembra. Lembra a parábola das bodas, sim. Eu só não tenho referência aqui agora de cabeça. Aquele aluno que não viu o exercício quando foi passado. É aquele que tem uma vaga lembrança, né? Bom, eu pesquisei aqui, as bodas estão no capítulo 18. São os muito chamados e poucos escolhidos. Aí tem a parábola do feitiço de bodas, de fato. Olha aí, capítulo 18, então foi o que eu coloquei. Muito chamado, poucos escolhidos, item 6. Não. A parábola da festa de núpcias, né, das bodas, está no item 1. Ele já inicia o capítulo com essa parábola, que tem tudo a ver. Mais alguém? Raquel? Vamos prosseguir. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Eu tenho que falar que nesse eu tive dificuldade. Mas eu coloquei fiz meu dever de casa. Francisco, identifica algum nesse daí? Rita tá aí. Oi, Rita. Agora que eu vi que você tá aí. Não, filho, tá te falando. Tô te ouvindo, Francisco. Eu tive dificuldade nessa aí. Então, estamos juntos. Também tive. Mas eu coloquei Vamos ver se vocês concordam comigo. Raquelzinha, colocou algum? Eu achei no capítulo 9, item 8. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativa, embora os homens as confundam erroneamente com a ligação do sentimento e da vontade. Obediência, consentimento da razão, resignação, consentimento do coração. Eu coloquei o mesmo capítulo que você, só coloquei outro item, eu coloquei o 6. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastes, mas que mordem a menor contrariedade. Eu não... Fala, Francisco. Não, é o capítulo 6, qual é o item? Capítulo 6. Eu coloquei o item 6 e a Raquel colocou o item 3, né, Raquel? Capítulo 6. Item 8. Item 8. Raquel colocou o item 8. É o capítulo 9, Francisco. 9. Capítulo 9, item 6 e 8. Outra, acautelai-vos dos homens nossos irmãos, pois sereis lançados no tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis e tiranos,
e descrentes, a fim de que testemunhardes da minha causa. Gente, olha como Jesus foi claro para os discípulos, né? Ele antecipou para os discípulos, né, tudo que eles passariam mesmo. E é engraçado que a gente vai ver no próximo capítulo, o próximo capítulo é justamente o susto que os discípulos tomam com esse discurso de Jesus. Fidelidade a Deus, é o próximo capítulo. A gente vai ver eles questionando Jesus desse discurso, né? Que eles tomam o primeiro susto deles com essas instruções do mestre. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Quem achou? Raquelzinha? Como eu fiz pelo primeiro que você passou, eu não encontrei isso aqui no que eu botei, mas eu procurando aqui agora, eu achei no capítulo 20, no item 4, lá no final. E de homens, pois ser grande perante a Deus, e que mais feliz do que Tomé, crede sem querer ver, e aceitareis os faróis da mediunidade e da luminosidade, mesmo quando nada conseguides obter por vós mesmos, e o Espírito de Deus vos guia. Isso eu encontro outro que eu marquei. André, tem algum? Ítalo, consegue lembrar de algum? Para mim, o que mais chama atenção... É claro, tem várias... A gente pode colocar a questão da humildade, etc. Mas, para mim, chama muito a questão do bem-aventurados aflitos, porque ele está dizendo que ele vai sofrer aflições e tal. Aí eu lembrei daquele aquele item, motivo de resignação e tal. Eu lembrei muito bom, desse. tem a ver também. Mas pode caber vários, né, também. Elaine, só vale o Evangelho? Só vale o Evangelho. Ah, tá, porque na Gênesis tem. Só vale o Evangelho. Já está abrindo muito aí. Então, olha só, eu coloquei humildade no trabalho do Cristo, que foi o que o André falou também, né? E confiança. E na confiança, eu coloquei o capítulo 19, a fé transporta montanha. Eu tirei o item 2, né, que fala, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. A montanha que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, como que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. O preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira e as paixões são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Mais o poder da fé, né? Sobre o poder da fé. Nesse último trecho, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso do nosso Pai que fala em nós, esse trecho, para mim, passa essa ideia, né, de confiar, né? De confiar na espiritualidade, de confiar em Deus e seguir adiante. No final do capítulo também, fala assim, acho que é bem legal. Se todas as criaturas encarnadas estiverem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje jamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Esse está no item 12, a fé divina e a fé humana? Isso, lá no finalzinho. Achei legal. Muito bom. Tudo a ver também, eu acho. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguém? Aqui é outro que cabe muitos, né? Por causa que eu lembrei primeiro daquele do capítulo Amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12.
que é tem o retribuir o mal com o bem, né? A gente Uhum. pode também citar a questão do Cristo Consolador, de sempre ter confiança, etc., que também entra naquele capítulo da fé transporta montanhas, né? Então, é bem amplo também, é bem... dá margem para qualquer um. Bem-aventurados os aflitos. Também, bem lembrado, com a da resignação, né? Bem e mal sofrer. Foi esse que eu Exato. coloquei. Quando Também, Cristo muito bom. disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Eu adoro esse trecho aqui do Evangelho. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Eu coloquei o capítulo 6, que eu amo de paixão, o jugo leve. Lê, Raquel, qual você colocou? Peraí, deixa eu achar ele aqui, só um pouquinho. Alguém querendo entrar. Carlinhos. Vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu acho isso lindo de morrer. Ah, eu também adoro essa parte. Eu lembrei de Adoro. outro capítulo também, que é o capítulo 24, que a gente já falou, que eu não ponha a candela debaixo do alqueire. Tem o item 17 em diante, que diz, carregar sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. E o primeiro versículo, existem alguns versículos... Onde está isso, André? Capítulo 24, onde? No 24, item 17. Tá. Aí pelo menos na minha tradução tá assim, ó, benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. E nos versículos seguintes também cita também essa resignação, né? Gostei disso. Muito bom. Tudo a ver. E não deixa também de ser meio que também relacionado também à questão da porta estreita, né? Que a gente falou agora há pouco, né? De sair desse movimento do mundo, da multidão que você citava na aula passada, e ser o sal da terra, o diferencial, né? Muito bom. Vamos para o próximo. Perseverar até o fim. Aí pegando só a expressão mesmo, né? Fora do contexto total. Acho que esse que o André trouxe é o que mais pegou ali o contexto geral. Mas só pegando essa expressão perseverar até o fim, também me lembra a fé inabalável, né? A fé no sentido de fidelidade. Sim. Muito bom. Depois eu vou anotar tudo isso que vocês acrescentaram. Vou fazer um documento só com tudo e aí divulgo lá no nosso grupo, tá? André, tá na hora de entrar no nosso grupo já, né? Do grupo que eu digo do WhatsApp, porque aqui nesse aqui presencial você já tá. Ia falar isso. Quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis no caminho humano, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o senhor. Para esse, eu também coloquei a fé transporta montanha. Eu entendi como isso, ó, continue a caminhada, mesmo em sofrimento, sempre com fé e perseverança. O André caiu. Próximo, ó. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos. Nossa, nessa daqui, se eu fosse discípulo de Jesus, eu já ia falar assim, meu Deus do céu. Se contra mim
vão fazer isso tudo, imagina contra vocês. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Eu não consegui colocar diferente. Para isso, eu também coloquei a fé transporta montanha. Alguém colocou diferente, Raquel? Aqui entra muito o bem-aventurados misericordiosos, que a gente não citou, né? Ter misericórdia perante ou também o amar os inimigos também cabe, né? Mas acho que é mais Também. misericórdia. Também. Esse aqui eu gosto também. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutai aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima do telhado. Quem gosta dessa parte de cima do telhado é o Arthur, né, Arthur? Tá rindo. Sandra, a Sandrinha tá aí. Oi, Sandra, agora que eu te vi. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui, quietinha, escutando. Tá. Esse, conseguiu alguém, André? Esse daí tem a candeia, né? Hã? Esse daí tem não conhece a candeia debaixo do alqueire, né? Sim, então. Peraí, eu já tô... Eu tô acompanhando aqui no notebook, o meu arquivo, estou falando aqui com vocês. Amigo, foi esse que eu coloquei. Divulgar as verdades do Evangelho de que já tenha conhecimento. Né? Ou entendimento, né? Serve para gente. Acho que não tem outro, né? Que se encaixa nesse. Você conseguiu outro, Raquel? Pensar em outro? Tá fechado o seu microfone. Desculpa, que as crianças aqui do vizinho estão fazendo uma barulhada. Eu achei nesse também. Acho que é o que melhor encaixa. Qual? Outro? Você achou outro? Não colocar a candeia embaixo do Ah, tá. alqueire. Na candeia debaixo do alqueire. Então tá. Trabalhai pelo reino de Deus e não tema... Eu não consigo ler. Alguém consegue ler para mim, por favor? Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Alguém consegue pensar num para isso aí? Você falando me lembrou muito o capítulo que a gente não citou ainda, o Sede Perfeitos, né? Buscar essa nossa melhoria íntima, enfim. Eu pensei nesse também, André, quando eu estava fazendo. Mas eu coloquei também, ó, muitos chamados e poucos escolhidos. Seja atento às tuas más tendências. Estas, sim, podem adoecer o espírito. O trecho que eu tirei do capítulo 18, dos muitos chamados e poucos escolhidos, é aquele mesmo que fala: larga é a porta da perdição, estreita da salvação. Principalmente por esse trecho aqui, ó, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências. Eu achei que esse aqui teve tudo a ver. É o item 5, né? Isso, é o item 5 do capítulo 18. Uhum. E nesse é o último. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil. Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho
E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que estás nos céus. Esse foi a última instrução que Jesus deu nessa primeira reunião com os discípulos. Alguém achou sobre isso daí? Eu lembrei do Buscar e Achareis, que tem aquele trecho lá do observar as aves no céu, que não semeiam nem colhem, e nem É tão bonita essa Salomão. parte. Nossa, é mesmo. Porque O fala item de Jesus... 6, né? É Né, o 6? André? Ah, tá. Achei isso também, André. Eu lembrei muito dessa parte. Já essa segunda parte esse finalzinho, já lembrou daquele outro trecho lá do... Não é em todos que dizem Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Mas o trecho em si, geral, lembra mais a questão do buscar e acharei mesmo. O Ítalo ou Carlinha, que são expert em Francisco de Assis, esse trecho do Evangelho que o André falou, Francisco falou, né? Recitou lá quando ele foi falar com o bispo, né? Não foi esse trecho? Quando ele foi pedir permissão para poder continuar com seu... Não foi, Carlinha? Fala aí. Foi sim. Bonito, Ele né? não precisa de nada, né? Na verdade, que o pai não ia deixar faltar nada. E aí ele usa esse trecho do Evangelho. Muito bom. Bom, para esse trecho, eu simplesmente coloquei confiança em Deus. Para mim, retrata a confiança em Deus. E todo o Evangelho de Jesus, para mim, traz para a gente a mais perfeita obra que nos mostra essa frasezinha de que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, pois Deus olha para cada filho seu e nenhuma ovelha há que irá se perder do seu reino. Então, para mim, a confiança em Deus emana de todo o evangelho que Jesus trouxe para a gente. Então, eu olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá, olhei para cá e não consegui destacar um, porque para mim todos refletem essa última mensagem do Mestre. Alguém quer falar? Eu preparei, caminhando para a gente encerrar, eu preparei um pequeno textozinho. Aqui a gente encerra o nosso capítulo de hoje. Quanta coisa a gente extraiu desse capítulo, maravilhoso. Assim, não tem como a gente entrar em cada capítulo desse. Isso é um estudo que fica para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Recanto, se Deus quiser, vai abrir para a gente estudar cada trechinho desse, fazer uma reflexão de cada trechinho desse. Mas a intenção aqui foi mostrar que todas essas instruções que Jesus reuniu para os seus discípulos estão no Evangelho que Kardec destacou para a gente. E se estão no Evangelho que Kardec destacou para a gente, é para a gente. Essas instruções também nos pertencem, são feitas também para a gente se debruçar sobre elas, para a gente trazer essa reflexão para o nosso coração. Está tudo aqui. Não faltou nada à visão do nosso codificador. Todos esses ensinamentos de Jesus, no seu primeiro discurso, e todos os outros tantos, né, estão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E eu amo isso. Eu amo o estudo do Evangelho também, né? E aí eu preparei esse textinho aqui para a gente encerrar. Aqui eu trouxe um resumo, né? Esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho encerra para a gente tudo que a gente viu nesse capítulo. Que é assim, ó, nenhum outro dos 12 apóstolos foi tão marcado como Simão Pedro. Amélia Rodrigues nos informa que os 12 eram discípulos nobres e de virtudes, porém se deixaram levar pelas influências dos costumes da época, bem como das perturbações externas, para desviarem o foco de suas missões. A gente vai ver isso ao longo do Boa Nova.
Entretanto, quando o Divino Mestre ressurge após a crucificação, aí se deram conta do mandato ao qual eram portadores. Só aí a gente vai ver, caiu a ficha, né? Para linguajar popular. E é Pedro que, após a negação e arrependimento, simboliza todo o devotamento à solicitação do Mestre para apacentar suas ovelhas em sua mensagem de amor e fraternidade. Com a ressurreição do Mestre, as dúvidas e as recalcitrações são desfeitas. Pedro foi o discípulo por excelência. Por quê, né? Porque transpôs todas essas dificuldades e cumpriu, no final, todas essas instruções que o Mestre deu e tantos outros ensinamentos que ele trouxe. Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Também Judas, que a gente viu nesse capítulo, né? Se deixa levar pelos enganos da conquista fácil pelo materialismo, depois de achar que a vitória do bem se daria pelo poder e pelo desenvolvimento com a política e tudo que dela advém. Depois de despertar para seus erros e entregar-se ao suicídio, renova-se e torna para o trabalho do Mestre. Assim, todos nós podemos também nos encontrar iludidos, distantes dos verdadeiros objetivos da nossa programação reencarnatória. Pedro negou a Jesus, Judas o entregou, mas depois de arrependidos consegue compreender sua missão e viver uma existência de espiritualidade e religiosidade com o Mestre. Precisamos fazer nossa autoanálise para também verificarmos se não estamos ainda negando e traindo a Jesus, deixando de lado suas instruções e seguindo pela porta larga. E assim a gente encerra nosso estudo de hoje. Vou colocar o resumo de tudo que eu coloquei aqui, de todos esses itens que todos vocês, Raquel, André, Ítalo, acrescentaram, e vou colocar lá no nosso grupinho, para quem quiser depois ir lendo aos poucos. Alguém colocou aqui. E vou colocar esse texto também, tá? Esse texto foi tirado de um texto, mas eu acrescentei eu modifiquei algumas coisas nele, mas eu vou colocar lá a fonte e vou tracejar o que eu tirei e o que eu modifiquei. Tá bom, meus amores? Alguém quer falar? Obrigada, Elaine, foi maravilhoso, como sempre. Adorei a pesquisa. Raquelzinha, obrigada pela sua contribuição. Sempre, sempre valiosa. Obrigada, amores, a vocês pela paciência de ouvir aqui a gente, o nosso estudo. Semana que vem a gente vai abrir um novo capítulo que vai começar desse jeito. Os discípulos falando, mas mestre, o que é isso? É sério isso, mestre? Você é professora? Então, eu não trabalho, nunca trabalhei como professora, apesar de ter me formado como professora no Instituto de Educação, quem conhece, adoro, mas não trabalho com isso, trabalho em outra área. Eu trabalho no judiciário. Gente, olha as surpresas! Nunca imaginar que a minha amiga tinha estudado no Instituto de Educação. Viu, amiga? Estudei. Usei meião no joelho. É por isso que ela é boa assim, gente, é professora. Ela tem uma didática muito boa. Se eu pudesse seguir, né, o que eu adoro, né, assim, estudar, explicar, tirar dúvida, eu adoro, né, quando eu sei, eu adoro. Então, aqui eu tô colocando aqui em prática uma vontade que eu sempre tive de fazer esse grupo de estudo, né, de reunir as pessoas, principalmente falando do Evangelho, né, de Jesus, dessa doutrina maravilhosa que é a nossa. Elaine. Oi? Elaine, quando eu te conheci, lembra? Lembro. É assim, eu senti logo que você tinha todo jeito para ensinar, que inclusive passei para você aquela turma tão especial lá no Sapê, né? A Gelma me passou uma turminha especialíssima.
Uma turma padrão Eurípides Barçanufo ia de 2 a 13 anos. Em média, 20 alunos. Muito boa, né? Mas aí, pô, você já tinha especialidade, né? Eu gosto muito, com criança, com adulto, eu gosto muito. No meu trabalho também, eu gosto muito. Eu acho que a gente, assim, a gente precisa sempre compartilhar, a gente precisa sempre acolher, né? Como é um dos nossos lemas aqui do nosso recanto, né? E a gente precisa, sobretudo, estudar o evangelho como a gente está estudando aqui. Então, se eu tenho estudo, né? Se eu gosto, não tem por que eu não trazer e divulgar com os meus companheiros de caminhada, né? Eu gosto muito. E eu gosto mais ainda de ter vocês aqui comigo, permitindo que eu tenha essa alegria de passar o meu estudo. Obrigada, tá, amores? Legal. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Alguém quer fazer a nossa prece? Eu posso fazer. Faz, amiguinho. Obrigada. Então vamos abrir a nossa sensibilidade, fechando os olhos do corpo, mas abrindo a nossa visão espiritual para esse banquete genuinamente de amor que a gente recebe todas as terças-feiras nesses estudos. Ao travar contato com o Evangelho de Jesus, ao travar contato com a intimidade da vida desse Espírito que decidiu sair das alturas para vir até nós, nos ensinar a amar. Muito temos que agradecer. Muito temos que agradecer ao nosso Pai justo e misericordioso que coloca os maiores junto aos menores, que coloca um espírito crístico junto a cada um de nós, modificando a vida de cada um de nós, ensinando a cada um de nós a viver melhor e com mais amor. Somos muito gratos também pela espiritualidade do Recanto Espírita Sal de Assis, que nos assiste em cada estudo, em cada atividade, em cada tarefa a qual nos dedicamos. Somos gratos e mais ainda gratos aos amigos que aqui comparecem para fazer desse estudo um local de troca, um local onde cada um pode se colocar, um local onde cada um pode trazer um pouquinho da sua verdade e construirmos juntos a nossa verdade, a verdade de um grupo, a verdade de uma comunidade. E assim, pouco a pouco, vamos aprendendo o amor fraterno e universal que nos conectará a todos num futuro não tão distante. Então, por tudo isso, agradecemos e damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Amores, fiquem com Deus. Uma noite abençoada para todos. Terça-feira que vem estamos juntos, tá? Beijinho. Obrigada mais uma vez. Boa semana. Fiquem bem, gente. Até semana